Imagine o mundo que você conhece, a terra sob seus pés, as montanhas que tocam o céu, tudo sendo engolido por uma água implacável. Um dilúvio que não foi apenas chuva, mas a própria fúria divina. Um evento que reescreveu a história, deixando para trás um rastro de desespero e um silêncio assustador. Você conhece a história de Noé e sua arca, mas e a verdade macabra que se esconde nas profundezas dessa narrativa? O que realmente aconteceu com aqueles que não foram escolhidos? E, mais inquietante, qual foi o custo psicológico e espiritual para os poucos que sobreviveram a essa catástrofe inimaginável? Prepare-se para olhar para o lado sombrio do dilúvio universal. O mundo, antes da ira divina. Para entender a macabra verdade do dilúvio, precisamos voltar ao mundo que o precedeu. Gênesis 6, 5, 6 nos pinta um quadro assustador. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. A Bíblia descreve uma terra totalmente corrompida. Não se tratava apenas de alguns pecados, mas de uma maldade multiplicada, uma imaginação do coração que era só má continuamente. É um cenário de depravação total, onde a violência, a injustiça e a corrupção espiritual atingiram um ponto sem retorno. A humanidade havia se tornado um abismo de escuridão. Nesse cenário, havia também a presença de seres misteriosos, os Nefilins, os gigantes, sobre os quais já falamos. Sua existência, para muitos, simbolizava a mistura e a corrupção que assolaram a terra, adicionando mais um elemento de abominação aos olhos do Criador. A decisão divina de arrepender-se e pesar em seu coração não é um lamento de fraqueza, mas uma declaração da profunda dor e do desgosto de Deus pela criação que ele amou, mas que se desviou completamente de seu propósito. A inundação da ira, um terror inimaginável. Então veio a purificação, mas não pense em uma chuva suave. Gênesis 7:11 descreve: no 600º ano da vida de Noé, no 2º mês, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. As fontes do grande abismo, não apenas chuva, mas as profundezas da terra jorrando. É uma visão apocalíptica, onde a própria estrutura do planeta parece se desintegrar. Uma inundação que não se limita à superfície, mas emerge das entranhas do mundo. Imagine o caos, o pânico, o grito dos que não estavam na arca. Famílias correndo, escalando os pontos mais altos, apenas para ver a água subir inexoravelmente, engolindo casas, cidades, montanhas. Não havia escapatória. A morte não foi seletiva em sua abrangência, atingindo cada criatura viva, cada ser humano que respirava fora da arca. O terror não estava apenas na morte, mas na impotência total. As últimas horas daquela civilização devem ter sido um pesadelo de desespero, sem luz, sem esperança, apenas o som da água e os gritos silenciados pelo dilúvio. O que aconteceu com os não sobreviventes? A Bíblia é clara, e foi desfeito todo o ser que tinha fôlego de espírito de vida nas suas narinas, tudo o que havia em terra seca. Gênesis 7:22.
Milhões, talvez bilhões, foram varridos da face da terra. Mas o que aconteceu com suas almas? A teologia cristã e judaica debate o destino daqueles que pereceram no dilúvio. Seriam todos condenados devido à sua maldade extrema? Ou haveria alguma forma de misericórdia para aqueles que, talvez, foram arrastados pelo pecado de sua época? Algumas interpretações sugerem que eles foram para Hades ou Sheol, o lugar dos mortos, aguardando o juízo final. Outras, mais severas, apontam para uma condenação imediata, dada a profundidade da corrupção que levou a tal cataclismo. Independentemente da visão teológica, a verdade é que eles foram apagados da existência terrena de forma abrupta e violenta, seus corpos desfeitos e seus gritos silenciados para sempre. Essa purificação não foi apenas física, foi um reset espiritual. O mundo pré-diluviano, com suas abominações e gigantes, foi literalmente lavado da memória da terra, com a promessa de um novo começo, mas com um custo de vida imenso. O terror e o trauma dos sobreviventes. E Noé e sua família. Eles foram os escolhidos, os salvos. Mas a salvação veio com um fardo indizível. Imagine passar 40 dias e 40 noites confinado em uma arca, ouvindo o som de um mundo morrendo, sentindo a arca balançar sobre os corpos e ruínas de tudo o que existiu. O que deve ter sido o trauma psicológico de ver a aniquilação completa de sua civilização, de seus vizinhos, amigos e até familiares distantes. Eles carregaram o peso da morte de toda uma era. Ao saírem da arca, a visão que se apresentava era de um mundo transformado em um cemitério aquático. Um silêncio ensurdecedor, interrompido apenas pelo som da água recuando. Não havia cidades, casas, florestas ou animais, apenas a vastidão de um oceano sem fim. E, eventualmente, a terra seca e lamacenta, um túmulo para milhões. Reconstruir não era apenas construir casas, era reconstruir a psique de uma família que testemunhou a aniquilação de tudo. A memória de um evento tão catastrófico deve ter pairado sobre eles como uma sombra, moldando suas vidas e a de seus descendentes. Eles eram os últimos de sua era, os únicos a carregar as lembranças de um mundo que não existia mais. Um fardo solitário e assustador. O legado sombrio de um recomeço. O dilúvio universal não foi apenas um evento de destruição. Foi um divisor de águas. Um lembrete sombrio da seriedade do pecado e das consequências da rebelião contra Deus. A verdade macabra não está apenas na perda de vidas, mas na memória do terror que se perpetuou. A história do dilúvio é um aviso eterno de que a depravação humana tem um limite e que a justiça divina, embora demore, é inevitável e avassaladora. Eles, os poucos sobreviventes, eram os guardiões de uma memória terrível, os fundadores de um mundo novo, nascido das cinzas de um cataclismo. Seu legado é de perseverança, mas também de uma cicatriz indelével deixada pela ira divina. A história do dilúvio, em sua profundidade e sua crueza, continua a nos fascinar e a nos assustar. Um testemunho do poder das forças naturais e espirituais que moldam o destino da humanidade. A aliança quebrado e a nova ordem. Após a catástrofe, Deus estabeleceu uma nova aliança com Noé e toda a criação. O arco-íris se tornou o sinal dessa promessa. Nunca mais a terra seria destruída por um dilúvio de águas.
Mas essa aliança não anulou o peso do que aconteceu. Ela foi firmada sobre as ruínas de um mundo varrido pela justiça divina. Essa promessa, embora reconfortante, carrega consigo a sombra da memória da grande purificação. Ela serve como um lembrete perpétuo da severidade de Deus em face da maldade desenfreada. O mundo pós-diluviano, embora limpo, não era ingênuo. Ele carregava em sua essência a cicatriz de um julgamento divino. A própria natureza humana não foi fundamentalmente alterada pelo dilúvio. A propensão ao mal continuou, o que nos leva a entender que a necessidade de uma redenção ainda maior persistiria. O dilúvio foi um começo, sim, mas um começo marcado pela extrema consequência do pecado, que ainda ecoaria nas gerações futuras. O que você pensa sobre a verdade macabra por trás do dilúvio universal? Você já imaginou o impacto psicológico nos sobreviventes? E qual o seu maior temor sobre essa história? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos desvendar as camadas mais profundas dessa narrativa que ainda nos assombra. Se você foi arrepiado por esta visão mais sombria do dilúvio e quer explorar mais mistérios bíblicos que aterrorizam e fascinam, não perca tempo. Inscreva-se agora no canal para não perder nenhum vídeo intrigante. E, claro, deixe o seu like para que essa verdade seja compartilhada com mais pessoas que buscam o lado oculto das Escrituras. Deixe também uma sugestão sobre outros temas que você quer ver aqui em nosso canal, para que possamos explorar o mundo complexo das histórias bíblicas como ninguém nunca viu.